aqui no canto. Vamos lá. Ontem a gente falou da defesa de Paulo perante o rei Agripa, e Paulo relata a sua conversão. Então ele explica para o rei Agripa a sua conversão e a obediência à visão celestial. Ele entendeu de fato que ele estava, que ele nasceu um novo homem ali, e a obediência a essa visão que o transformou, né? E a reação de Festo e Agripa. A gente vê aqui a possibilidade, inclusive, de Agripa se converter, como ele mesmo fala, né? Por pouco você não me persuade a me fazer cristão. Mas era um homem que tinha tantas amarras com ele que dificilmente isso ia acontecer. A gente teve a possibilidade ontem também de ver, que eu compartilhei com vocês, a parábola do semeador, né? Do quase. O quase, na verdade, não nos faz nada, né? Na verdade, o quase nos faz uma obra fácil de manipulação para o diabo. O quase nos faz uma massa de manobra para coisa ruim, vamos dizer assim, para não usar o nome, né? Então, tipo assim, é importante a gente entender a decisão de Cristo. E, opa, peraí que tem mais alguém entrando aqui. É importante a gente entender essa decisão de seguir Cristo, porque senão as coisas se levantam, gente. E eu até falo para vocês que o se levantar, o que é o se levantar? Não esperem aparecer no quarto de vocês alguém com 2 chifres falando, oh, eu sou o diabo. Vocês sabem qual é a forma que o diabo tem de mexer com a nossa vida? Vocês sabem qual que é? Ele usa a coisa que a gente mais ama, né? A imagem dele. É o quê? Geralmente ele usa a coisa que a gente mais ama, né? Uma Não, imagem. ele vai, porque se você acredita em Deus, se você perder alguém, você consegue compreender claramente que daqui a pouco é você, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco é a Adriana, daqui a pouco é a Fernanda. Você entende? E é natural. E a vida segue. Se eu morrer nesse exato momento, a minha esposa vai ficar muito triste, mas daqui a um ano ela vai seguir a vida dela. Eu espero que 1 ano pelo menos, né, bebê? Tô brincando aqui, mas, tipo assim, faz parte da vida. Vou não, gente. Na verdade, já combinei com você. Você vai primeiro, daí me espera, daqui um pouquinho eu vou, entendeu? Vai preparando as coisas lá, que você é mais prático que eu. Isso faz. É mais prático que eu, peraí. Acessar, precisa. O que está acontecendo? Ah, pronto. Vocês estão vendo minha tela aqui, normal, né? Então isso faz parte da vida. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? O coisa ruim, ele vai entrar na nossa mente. Por que eu quis ler ontem a parábola do semeador? Porque os evangelhos, eles são muito fortes. E vai mexer com todos nós na hora que a gente entrar nos evangelhos. Mas por que eu cheguei ontem lá? Porque eu vi isso aqui, ó. Por pouco você me persuade a fazer-me cristão, a me fazer cristão. O por pouco, o em cima do muro, a pessoa que não se posiciona, é melhor você falar. Lembra que eu comentei para vocês que eu chamei uma pessoa para participar? Ela falou: eu não quero participar porque, tipo assim, eu não quero entender o que Cristo está falando. Não estou pronto para isso ainda. É mais fácil a pessoa falar isso do que realmente ficar em cima. Porque em cima do muro, o diabo vai nos pegar e nos fazer tudo que vocês imaginarem. E o que é esse fazer tudo que vocês imaginarem? É isso aqui, ó. A mente. A mente é o que nos controla. Então, nós estamos, nesse exato momento, entrando no Atos 27. O Atos 27, eu até coloquei uma capa para vocês ali, que é a capa que vai para a gravação, e o que traz ali, de fato, no Atos 27? A paz em meio à tempestade. O que é a paz em meio à tempestade? Você controlar a sua mente. Então, aonde que o diabo vai agir? O diabo vai agir no viés de confirmação. O diabo vai agir nas coisas que você acha, e aí alguma coisinha acontece para você realmente, de fato, concretizar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Na mente. Já ouviram aquela frase, mente vazia, oficina do coisa ruim? Já ouviram essa frase? O que quer dizer isso, né? Se eu não estou me alimentando
de coisas que me edificam, automaticamente eu estou abrindo uma porta para que coisas ruins entrem na minha mente. E aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Ai, mas a minha vida, ela é tão sossegada, eu não busco Deus, mas mesmo assim eu não passo problema. Vou falar uma coisa do fundo do coração. Acho que claro para todos aqui, como eu falei agora. Eu posso amanhã tropeçar e morrer, faz parte da vida. Então, se a sua vida nada acontece, você é tão insignificante, mas tão insignificante, que nem o diabo quer mexer. Ele sabe que sozinho você se sabota. Então, Deus está buscando almas, Deus está buscando vidas para transformar outras vidas. Mas a pessoa é tão insignificante que o diabo olha e fala assim, ó, deixa essa pessoa ali. Porque não serve para nada, serve só para ela. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem o que eu estou falando? Não precisa ser muito inteligente para entender se eu nasci e vou morrer. É a única coisa que eu sei, de fato, que eu nasci e vou morrer. É a única coisa que eu sei. O resto eu não sei de nada. A partir do momento que eu me entrego a Cristo para trazer essa paz, ou você vai de verdade, ou a sua mente vai virar uma oficina do coisa ruim. Porque ele vai tentar fazer com que você volte para trás, entende? Todas as decisões que nós tomamos na vida, boas ou ruins, são coisas que passam na nossa mente. Vocês concordam ou não? É isso aqui. O que nós estamos colocando para dentro da cabeça? Entende? Eu dei exemplos próprios meus. Tipo assim, eu não vejo pornografia, não vejo. Eu não vejo assassinato, não vejo morte, não vejo nada, não vejo. Eu e a Fê, a gente decidiu não ver nem filme de terror mais. Começa a passar alguma coisa, a gente tira. E eu era uma pessoa totalmente diferente disso. O que eu estou querendo dizer para vocês? O que eu estou colocando para dentro da minha mente? Entende? Vocês entendem isso? Então, quando a gente tomar essa decisão de seguir a Cristo, é uma coisa muito séria, é uma coisa extremamente séria. Deus não vai nos abandonar, nunca na vida, mas Ele precisa corrigir na gente cada detalhe. E quando os problemas acontecem, por que a paz no meio da tempestade? Porque se a tempestade acontece, é porque tem coisa para acontecer ali. Se você está ancorado em Deus de fato, não se preocupe que as coisas vão se ajeitar. Mas, se você está no meio do caminho, esquece. Vocês entendem isso? É isso que é. Por isso que a gente entrou ontem na parábola do semeador, para entender exatamente de fato o que Cristo está querendo falar. E agora vamos para Atos 27. A viagem para Roma. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregamos Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da guarda imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fomos ao mar. Aristarco, um macedônio da Tessalônica, nos acompanhava. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio tratou Paulo com bondade. Lembra que eu falei para vocês que quem está narrando isso aqui é Lucas, né? Esse livro é um livro escrito por Lucas. Então, quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo. Então, quando foi, Lucas ele está falando dele aqui na primeira pessoa. Ele está se posicionando como alguém que estava junto. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio tratou Paulo com bondade e permitiu que ele fosse ver os seus amigos e recebesse os cuidados deles. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente, olha o que nós estamos vendo aqui, a viagem para Roma. Então, Paulo está indo para Roma para ser julgado por César, certo? Então, nós estamos vendo aqui essa viagem. Navegando lentamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte o Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, de fronte de Salmona. Costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto de qual
ficava a cidade de Laceia, a tempestade no mar. Como havia passado muito tempo e a navegação se tornava perigosa, porque o dia do jejum já tinha passado, Paulo os advertia, dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa, acarretando muito dano, não só para a carga e para o navio, mas também para a nossa vida. Mas o centurião confiava mais no piloto e no dono do navio do que naquilo que Paulo dizia. Mas o centurião confiava mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. E como o porto não era próprio para ali passar inverno, a maioria foi de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olhava para o noroeste e para o sudeste. Gente, essa viagem de Paulo é longa, né? Nós estamos falando aqui que ele saiu de aonde que era a cidade que ele estava. Quem lembra aí? Quem lembra? Paulo, lembrem aí, Reágripa, conversão, Paulo estava com o objetivo, fui a Damasco, com autorização, ele estava na cidade não era Damasco que ele estava, ou era Damasco? A visão celeste, não, aqui ele está contando, a reação, vocês lembram a cidade que ele estava, gente? Não? Não. Eu vou achar essa cidade aqui. Cesareia. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo subiu para Cesareia. Então vamos ver aqui, ó. Cesareia até Roma. 3.000 quilômetros. Então, é longe, hein? Olha só a distância. Então, de Cesareia, eles fizeram esse caminho que vocês estão vendo aqui na tela, tá vendo? Então, e olha que interessante, né? Que Lucas está narrando os lugares, ó. Cnido, Lícia, Mirra, Chipre, Sidom, Creta, Bons Portos, tá vendo aqui? Lucas está narrando exatamente cada uma das passagens que eles fizeram em sentido a Roma para serem julgados por César e por Augusto. Deixa eu voltar com vocês aqui. Opa, não é o 25, é o 27. E como os portos não era próprio para ele passar o inverno, a maioria foi de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fênice e passar o inverno, visto ser um porto de Creta. Creta, que a gente viu aqui, ó. Então eles estão aqui, ó. Já quase que no meio do caminho, né? Estão chegando em Creta. Vou jogar isso daqui para cá. Que olhava para o noroeste e para o sudeste. Então, de novo, né? A gente está... ele está aqui, o barco está aqui, noroeste está aqui, noroeste está aqui em cima, e sudeste está aqui. Certo? Lembram do... Como é que fala, meu Deus do céu? Ai, a Bela fez isso comigo esses dias, bebê. Norte, sul, leste, oeste. Eu estava explicando para ela esse dia sobre sudeste, noroeste, nordeste, sudoeste, exatamente. Então, eles estavam exatamente nesse ponto aqui, onde eles conseguiam ver o noroeste, onde eles conseguiam olhar aqui, e onde eles viam o sudeste. Basicamente isso. Voltando aqui com vocês. Noroeste e sudeste, está aqui. Soprando brandamente o vento sul e passando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando Creta bem de perto. Entretanto, pouco tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado por ele e, não podendo resistir ao vento, deixamo-nos levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, foi com muita dificuldade que conseguimos recolher o bote. Lembra que eu falei, Lucas, ele é tão preciso nas palavras, né, que dá pra gente, eu pelo menos aqui, eu consigo me imaginar dentro desse barco, fazendo todo aquele trajeto.
e depois de o recolherem, usavam de todos os meios para cingir o navio com cordas, e temendo que fossem atirados contra os bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e assim foram se deixando levar. No dia seguinte, sendo ainda violentamente açoitados pela tempestade, começaram a jogar a carga no mar, e no terceiro dia, com as próprias mãos, jogaram a armação do navio no mar. Como durante muitos dias não apareceu nem o sol, nem estrelas, e a tempestade continuava a abater sobre nós, perdemos finalmente toda a esperança de salvamento. A visão de Paulo e o naufrágio. Como havia muito que não comiam, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso que tivessem me atendido e não tivessem partido de Creta. Assim teriam evitado esse desastre e essa perda. Mas, de novo, né, como a gente viu aqui, Paulo falou, mas eles não estavam ouvindo Paulo. Mas o centurião confiava mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo falava. E Paulo já tinha avisado, era para ter ficado em Creta. Mas agora peço que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, e me disse: Não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu a vida de todos os que estão navegando com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi me dito. Porém, é necessário que vamos bater em alguma ilha. Na 14ª noite, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, né, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. Lançando o prumo, acharam 20 brasas, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo que fôssemos atirados contra os rochedos, lançaram 4 âncoras de popa e oravam para que amanhecesse o dia. Quando os marinheiros tentaram fugir do navio, baixando o bote ao mar, sob o pretexto de que iam largar âncoras de proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo pedia a todos que comessem alguma coisa, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando vocês, estão sem comer, não tendo provado nada. 14º dia, hein? Minha esposa está 3 dias em jejum, bebê, é isso? Bateu 3 horas? Isso, bateu já 3 dias. Eu tô com fome por você. Eu imagino, querido. Tendo dito isto, Paulo pegou um pão, deu graça a Deus na presença de todos, partiu e começou a comer. Todos ficaram mais animados e puseram-se também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Quando todos estavam satisfeitos, aliviaram o navio, jogaram o trigo no mar. A chegada à terra. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada com uma praia e decidiram encalhar ali o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, soltaram também as amarras do leme e, alçado a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num banco de areia, encalharam o navio. A proa escravou-se e ficou imóvel, mas a popa começou a despedaçar-se pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos fossem mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a atirar-se ao mar e alcançar a terra. E os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram, chegando à terra.
Esse é o último, é o penúltimo capítulo, tá? O 28 é o último capítulo, e a gente finaliza o livro de Atos. Então, aqui nós vimos que o propósito de Paulo era chegar a Roma e ser julgado por César. Tanto que Deus, ele tem uma conversa aqui com o anjo de Deus, que simplesmente traz a visão para ele de que não ia acontecer nada com eles, apesar da tempestade. Mas, lembra o que a gente falou? Tipo assim, se eu não tenho clareza do meu propósito, se eu não tenho clareza da minha identidade, no meio dessa tempestade, eu me jogo no mar. Vocês entendem o que eu estou falando? No meio dessa tempestade, uns matam os outros. No meio dessa tempestade, vai acontecer tanta coisa que pessoas com um coração ruim aproveitam e falam, já que eu vou morrer, eu vou fazer besteira. Já que não tem mais salvação, não se sabe o que passa na cabeça das pessoas, é por isso que elas fazem coisas erradas. Eu vou aproveitar que eu vou morrer aqui, então eu vou fazer A, B, C e D. Vocês conseguem entender isso ou não? É claro isso para vocês? Qual é a diferença de uma pessoa que age errado porque ninguém está vendo, ou de alguém que agiu errado e foi pego? Agiu errado, estou falando, nós estamos olhando para cá, alguém simplesmente falou, já que nós vamos morrer nesse navio aqui, eu vou simplesmente pegar e vou estuprar alguém aqui dentro. Eu vou simplesmente pegar e vou matar alguém aqui dentro. Eu estou querendo dizer, ali é o desespero, né? Então, o que eu falo? A quantidade de coisas que a gente joga para a nossa mente, no desespero, ou quando ninguém vê, isso vai para fora. Vocês entendem o que eu estou falando? Olha, eu quero algo mal contra o fio, mas eu não tenho coragem. Então eu vou mandar alguém fazer algo mal contra o fio. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Sim. Vocês entendem? A única forma da gente viver essa vida, colocando o coração em Deus, para viver o reino de Deus antes da nossa morte, antes da gente conhecer a graça nessa terra, é a gente se fortalecer para poder passar por essas tempestades. Porque, na verdade, lembra que eu falei para vocês que o mundo tem facilidade de se unir para o mal, mas tem uma dificuldade gigante de se unir para o bem? Sabe por quê? Porque a gente pensa no bem num anjo de asinhas. Vocês entendem? E aí o Marcos está aqui às 22 horas com vocês aqui, e as pessoas elas vão falar, deixa eu tentar achar os podres do Marcos, deixa eu tentar entender. Aí na verdade, qualquer atitude que eu tenho, eu estou sendo vigiado por 500 câmeras, porque as pessoas elas querem provar que eu não sou de Deus. Porque de Deus para elas é o anjo da asinha, ou é o que está sendo visto. E elas esquecem que Deus está nos olhando no escondido. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Não é o que a gente está mostrando aqui. As ações que eu tomo, se realmente eu acredito em Deus, Deus sabe o que nós estamos pensando nesse momento. Deus sabe as ações que nós tomamos. Deus sabe as intenções que nós temos quando nós tomamos alguma ação. Se vocês não acreditam nisso, vocês estão perdendo tempo aqui. E, na verdade, o que vocês estão fazendo aqui vai prejudicar a vida de vocês, porque vocês estão no meio do caminho. E o diabo, ele entra com força. Vocês entendem o que eu estou falando? Servir a Deus não é ser perfeito, mas acostumem-se a ser medido pelas pessoas como se fosse. Porque a maioria das pessoas não vai ter profundidade com Cristo, conforme Paulo teve aqui, mas elas vão ser os fariseus. Elas vão parecer que têm profundidade com Cristo. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Seguimos aqui com a visão de Paulo e o naufrágio, e nós seguimos aqui com a chegada deles à terra, e a gente vai ver no último capítulo, no 28, amanhã, simplesmente Paulo sendo julgado por César, e depois a gente vai fazer um estudo sobre a morte de Paulo, que acontece anos depois, tá? Vou fechar com vocês aqui. A ilusão do controle. Errado aqui, perdão.
Paulo, direcionado por Deus, advertiu o centurião de que a viagem seria desastrosa. Porém, o centurião preferiu confiar nos especialistas do mundo, o piloto e o dono do navio. Assim que o vento suave começou a soprar, eles acharam que tinham o controle da situação. Mas logo em seguida, o tufão Eroquilão apanhou o navio e eles, impotentes, deixaram-se levar. Muitas vezes, as piores tempestades das nossas vidas acontecem quando ignoramos a voz da sabedoria de Deus para seguir as nossas próprias convicções ou as vozes da sociedade, para debater. Por que é que temos tanta dificuldade em ouvir as advertências de Deus? Ou das palavras, ou das pessoas sábias que ele coloca à nossa volta? E confiamos excessivamente no nosso próprio entendimento até a tempestade bater a porta. Isso aqui é forte, hein? Só que responder uma pergunta para um de vocês três. Vocês acreditam nisso ou não? Por que é que temos tanta dificuldade em ouvir a advertência de Deus ou das pessoas sábias que ele coloca à nossa volta e confiamos excessivamente no nosso próprio entendimento até a tempestade bater a porta? Na prática, se sente angustiado e a sua vida parece estar à deriva, analise que pilotos têm deixado guiar a sua vida. O dinheiro, a opinião alheia, o orgulho, a verdadeira paz e harmonia só chegam quando reconhecemos que não controlamos tudo. Render-nos à direção de Deus não é fraqueza, é a única forma de não afundar quando os ventos contrários começam a soprar. Deixar fora o peso desnecessário, né? No auge do desespero e com medo da morte, os marinheiros tomaram uma atitude drástica. Começaram a deixar a carga ao mar. Toda a mercadoria valiosa, o lucro daquela viagem e até as armações do navio foram atiradas à água. O que antes lhe parecia essencial tornou-se um peso que os estavam a afundar. A tempestade ensinou-lhes as suas verdadeiras prioridades. Quantas vezes Deus permite uma tempestade na nossa vida exatamente para nos mostrar que estamos apegados a coisas, títulos ou relacionamentos tóxicos que nos estão a afundar e a destruir? Na prática, se está a atravessar uma crise profunda e a sentir-se sem esperança, talvez seja a altura de deixar fora a carga. Do que é que não consegue abrir mão e que está a destruir a sua saúde mental? Mágoas do passado, o excesso de trabalho, vícios, a obsessão pela perfeição, a tempestade serve para nos lembrar que o maior milagre é a nossa vida. Não tenha medo de largar o que pesa para conseguir boiar nas águas difíceis. Lembra que eu falei para vocês um outro dia? Que eu estava orando para Deus, para ele deixar minha esposa bem, e se ele quisesse me levar, ele me levaria. Vocês lembram que eu falei isso? Lembra? Quem estava no dia que eu falei isso? Olha, eu não tô afim de ficar viúva, gente. Você para de falar isso daí, Não, mas não é de Deus, não. Não, mas não é de Deus mesmo, sabe por quê? Porque isso é um ato de covardia. Entende? Se Deus me escolheu para, através da minha vida, eu edificar a minha e a vida de outras pessoas, para que as pessoas acessem os reinos do céu antes da morte, antes da graça, é porque ele quer usar a minha vida. Mas eu passei por tantos problemas que tem dia que você se sente baqueado, entende? E eu lembro de acordar no outro dia e falar, meu Deus do céu, me perdoa por eu ser tão fraco. Me perdoa por eu ser tão fraco. Se eu estou passando por isso, e se o Senhor está me dando força para passar, é porque o Senhor me escolheu para que as pessoas possam, através da minha vida, buscar a Jesus Cristo. Então, novamente, isso é o que, infelizmente, coisa ruim quer. Sabiam disso? Infelizmente. Eu já perdi muitas pessoas na minha vida, acredito que vocês também, e eu olho para trás e era muito isso aqui, ó, a mente.
Eu perdi minha mãe de uma forma trágica. E era o quê? A mente. Como os problemas abalavam ela. Uma mulher brilhante, mas os problemas abalavam ela de uma forma absurda. Entende que eu falo para vocês que para a gente lutar essa briga e realmente querer essa paz de Deus, que é maravilhosa, a gente precisa cuidar da mente, porque senão a mente vai nos atrapalhar e o coisa ruim vai usar a nossa mente contra a gente. Vocês entendem isso? A paz e a gratidão sobrevivem ao naufrágio. Enquanto todos estavam em pânico, sem comer e sem esperança, Paulo levanta-se no meio daquele barco à deriva. Ele partilha a promessa de Deus. Nenhuma vida se perderá, apenas o navio. E de forma surpreendente, pega num pão, dá graças a Deus perante todos e come. Paulo agradeceu o encontro à paz antes da tempestade acabar e antes do barco se despedaçar. Então, novamente, Paulo agradeceu e encontrou a paz, perdão, li errado aqui, Paulo agradeceu e encontrou a paz antes da tempestade acabar e antes do barco se despedaçar. O mundo diz que só podemos agradecer quando o problema está resolvido. Como a atitude de Paulo nos ensina que a verdadeira fé consiste em ter a gratidão no meio do caos. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu e a minha esposa decidimos nos casar. Então, nós temos que confiar um no outro. Sabe por quê? Porque senão eu estou remando para um lado e ela está puxando o barco para o outro. Vocês entendem o que eu estou falando? Não. E o diabo está sentado rindo da nossa cara. Vocês entendem o que eu estou falando? Não. Entende? Então, é o que a gente está vendo aqui. Novamente. Aí estou eu aqui, tá? Tipo assim, orando a Deus e já deu tudo certo. E ela tá tomando atitudes que eu não tô nem sabendo, totalmente contrárias às atitudes que eu tomaria. E aí, na verdade, eu tô para chegar na ilha e eu andei 5 quilômetros para trás. Vocês entendem? Na prática, para quem acha que os problemas da vida são impossíveis de resolver, o navio em que vai, mais cedo ou mais tarde, vai quebrar. Nossa saúde envelhece, empregos acabam, fases da vida passam. A promessa de Deus não é que o navio nunca vai se despedaçar, mas que a sua alma chegará à terra firme. Seja qual for a tempestade que enfrenta hoje, pare de olhar para as ondas, olhe para aquele que prometeu estar contigo. Pegue num pão, agradeça por aquilo que ainda não tem, alimente o seu espírito e ganhe coragem para o resto do percurso. Vocês entendem isso, gente? Tipo assim, eu poderia trazer tantos relatos para vocês, mas acredito também que, sabendo que nós somos a mesma espécie, de todos nós aqui já passamos por muitas coisas. Eu lembro quando eu conheci, trazendo a importância da gente estar com a mente muito firme, né? Porque eu lembro quando eu conheci a Fê, tipo assim, eu fazia Santos Florianópolis em 7h30. Você lembra, Dudu? Lembra disso? Eu ligava para ela e falava assim, daqui a pouco eu tô aí. E eu ia numa tirada só. Pum, ligava o som, abria o teto solar do carro e pum, daqui a pouco eu estava em Florianópolis. Daqui a pouco eu estava na Palhoça. E aí começa a se levantar muita gente contra a nossa relação, mas muita coisa desproporcional. Histórias sendo inventadas, um monte de coisa aconteceu, vocês não fazem ideia. Olha, gente, se for parar para contar o que a gente já passou, chega a ser desumano. E aí uma das pessoas que estava criando histórias e tentando acabar com a nossa relação, ela simplesmente, num dia que teve um puto estresse, tá? Inclusive poderia ter acontecido algo muito grave, porque eu e essa pessoa, a gente se estressou, e eu simplesmente trouxe essa autoridade de quem sabe o que estava fazendo e sabe que estava tendo coisa errada do outro lado, né? Quando essa pessoa chegou na região do apartamento que a Fê morava, uma menina se suicidou na casa da frente. Vocês acreditam nisso? Foi um menino, um rapaz, vizinho. Se suicidou na casa da frente. Um jovem. Essa pessoa foi embora, foi o tempo dele, mas a energia era tão pesada. Vocês entendem? O mundo espiritual existe. O mundo existe espiritual mesmo. existe.
Ele é tão real quanto o mundo daqui da Terra, gente. É Não é que a gente se engana importantíssimo. achando que ele não existe porque não vê, mas a gente sente, né? Quero dizer para vocês, a energia daquela situação era pesada, que infelizmente na casa da frente tinha alguém que estava com a mente muito despreparada. Vocês entendem o que eu estou falando? Oi, Phil. A menina que eu namorava na faculdade se matou. E eu vi. Você me falou isso, e talvez por isso que Deus está te trazendo aqui, Phil, para você ser testemunho de muitas pessoas jovens como você. O jovem está sofrendo de ansiedade, né? O jovem, ele está... as dores do mundo hoje são outras, né? Então, não adianta o Marcos Calisto falar. Tem pessoas que só serão curadas através da sua vida. Você sabia disso, né? Tem pessoas que vão olhar para mim e vão falar, é o tiozão. Você entende o que eu estou falando ou não? Sim, é que você até já tá na idade de ser tiozão já, né? Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, tem jovens que só serão curados pelo seu testemunho. O testemunho do Entende? que eu não consegui salvar. Opa, pelo contrário, daqui a pouco sou eu e você que vamos, é isso que eu estou te falando, você não é salvar a vida, a gente só sabe que vai nascer e vai morrer. O testemunho de alguém que escolheu se fortificar, de alguém que entendeu que o mundo espiritual existe, uma pessoa que tira a própria vida, filho, é uma pessoa que mentalmente estava extremamente confusa, você entende isso? Ao ponto de chegar ao extremo. Um dia eu vou sentar para conversar com você um pouco do que aconteceu com a minha mãe, infelizmente eu vi isso por anos. Depois a gente conversa sobre isso, mas para você entender, tipo assim, uma pessoa que chega num extremo desse, a mente, infelizmente, estava muito fraca. E o jovem hoje, a dor do mundo do jovem é a ansiedade, é a mente fraca. Então Deus, ele quer, se você está aqui com a gente todos esses dias, é porque ele quer usar você para que você seja a voz para jovens como você entende isso? Não, assim, eu entendo que o dela foi... O que a gente viu aqui, que tinham pessoas que foram curadas por Pedro, outras por Paulo, outras vão ser por Lucas, outras... Vocês entendem isso? Tipo assim, Deus, ele escolheu Paulo, porque tinham pessoas que só iam escutar a palavra e se converter através de Paulo. E Deus escolheu você porque tem pessoas que não vão escutar o Marcos Calisto, não vão escutar a Adriana e não vão escutar a Fernanda. Só vão escutar o Fio. Entende o que eu estou falando? Sim. E aí, às vezes não é ninguém da sua casa, não é nada disso. São jovens como você. São pessoas como você. Que quando passar por problemas e poder chegar nesse extremo, você está ensinando essas pessoas a fortalecerem a mente delas. Porque o jovem está se afastando da Bíblia. O jovem está se afastando de Cristo. O jovem está vendo tudo isso como uma historinha, você entende? Isso. Então é isso que você precisa entender. Se você está aqui e se algo te tocou para você se aprofundar, é porque Deus escolheu você para usar a sua vida. Não é para você replicar o Marcos Calisto. Tem pessoas que, se você simplesmente falar, escuta aquele cara ali, as pessoas vão olhar e falar, mas, pô, isso é um tiozão. Isso aí contando história, você entende? Entende o que eu estou falando? Entendo. Então você precisa se fortalecer cada vez mais, porque tem pessoas que só serão salvas através da sua vida. É o que a gente está vendo aqui. Então, se nós estamos aqui firmes e fortes, e se nós jogamos a nossa semente, conforme a gente viu ontem, se a gente semeou em terra firme, vai florescer. Mas não é que vai florescer um Marcos Calisto no seu terreno, no terreno da Adriana. Não, vai florescer uma Adriana na Adriana. Vai florescer um Fio no Fio. Vai florescer uma Fernanda na Fernanda. O que eu estou querendo dizer para vocês? Nós, em comunhão, somos muito fortes, tá? Ninguém derruba pessoas do bem que se juntam. O problema é que a gente se junta com pouca frequência. Basicamente isso. E, na verdade, a gente fica procurando defeito uns nos outros. Por isso que eu falo que o mal, às vezes, ele ganha boas batalhas, porque eles se juntam com uma facilidade gigantesca. Gigantesca. Como, normalmente, por acordos, né? Se juntam de qualquer forma. Então, de novo, o bem, ele precisa parar de ficar buscando defeito e agir pelo coração. Entende? Aí, a partir do momento que a gente se junta, a gente se fortalece um no outro. E tem vidas que só serão salvas através do nosso fortalecimento. É o que a gente está vendo aqui. Por que Deus está fazendo, segurando Paulo firme nessa tempestade?
Por que Deus está segurando Paulo firme para que nada de ruim aconteça? Porque ele sabe que a vida do Paulo ia edificar a minha vida, a sua, a da Fernanda, da Adriana, 2000 anos depois. E quantas vidas não foram salvas por conta dessa história escrita na Bíblia por Paulo e por Lucas? Você entende isso? Sim. Queridos, fechamos o penúltimo capítulo do livro de Atos. Depois a gente vai terminar o Gênesis, que é importantíssimo, porque nós vamos ter a história de Jacó, a gente vai ter a história das 12 tribos, a gente vai ter a história de José, que é maravilhosa, e aí quando a gente for para os evangelhos, a gente está um pouquinho mais maduro. Tanto o Gênesis traz uma visão muito importante, tá, da aliança principalmente, o livro de Atos, ele traz todo esse começo da igreja de Cristo, e a gente vai para os evangelhos mais maduro e com um pouco mais de conhecimento de Bíblia, um pouco mais de conhecimento de Deus. Bebê, você pode orar por nós? Sim, eu posso sim. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero agradecer por mais um momento, Pai, de comunhão com os meus irmãos, Pai. Os meus irmãos na fé, Pai, minha família na fé. Eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui nessa noite, que tirou um tempinho para poder se alimentar da sua palavra, para poder se alimentar, aprender, Senhor, adquirir conhecimento, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha cuidar da nossa noite, venha cuidar do nosso sono, venha nos trazer paz, tranquilidade. E todas as chaves que precisam ser viradas ainda no dia de hoje, eu creio, Pai, que já foram viradas em nome de Jesus Cristo. E também eu creio, Jesus, que amanhã o Senhor vai ter um dia de testemunho, um dia de bênçãos, Pai, sobre cada um que está aqui nessa noite, Pai. Que poderia estar em qualquer lugar, mas escolheu estar aqui aprendendo sobre Ti, edificando a fé, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida do Fio, Senhor, desse jovem que já é visível que o Senhor tem um plano muito grande na vida dele, que o Senhor vai curar ele, Pai, através da vida dele vai curar outras pessoas também, Pai, porque o Senhor, ele nos usa, Pai, especificamente naquilo que nós sofremos, aquilo que nos magoou, que nos deixou feridas, Pai. Apenas o Senhor pode curar, pode limpar, pode restaurar, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai impactar muitos jovens através da vida dele, que aonde quer que ele coloque os plantas dos pés dele, as portas se abrem, que tudo que há de luz e de bom nesse mundo venha sobre ele, Pai. Que tudo que ele colocar as mãos dele venha prosperar, Pai. Cuida da mãe dele, dá uma ótima saúde para ela. Cura ela, Senhor, de toda enfermidade, Pai. Traz paz, tranquilidade para ela. Acalma a mente e o coração dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Derruba suas bênçãos sobre ela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu creio que ela vai ser testemunho vivo, o coração dela vai se alegrar de tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo sobre a vida dela e sobre a família dela, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a vida da Adri, Senhor. Nesse momento eu coloco a vida da Adri nas tuas mãos. A sua filha que escolheu, Pai, renunciar, Senhor, às suas próprias vontades, o seu próprio eu, Pai, e dar espaço para Ti, Senhor, para o Senhor conduzir a vida dela. Que o Senhor venha cuidar, Senhor, no detalhe do detalhe, Pai. Cada emoção dela, Senhor. Que o Senhor venha cuidar, Senhor, de todos os pedidos que ela tem colocado aos seus pés, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, com o seu espírito acalentar a alma dela, o coração dela, Pai. Que o Senhor possa restaurar a saúde dela. Que todas as células inflamadas, Pai, venham ser curadas neste momento, Senhor. Que o Senhor venha tocar em cada vértebra, em cada osso, Senhor, em cada cartilagem do corpo dela. Que o Senhor venha, Pai, trazer saúde por completo, Pai, porque a sua palavra diz, Pai, que o Senhor é dono de tudo, e eu creio que o Senhor vai além da medicina, Pai, e que a cura está nas tuas mãos, Pai, que nada venha paralisar a fé dela, que nada venha paralisar, Senhor, os projetos que o Senhor tem na vida dela.
Em nome de Jesus, Pai, cuida do casamento dela, afasta toda inveja, Senhor. Afasta, Pai, toda inveja, Senhor Jesus, todo ciúme, todas as pessoas que têm inveja da família dela, Senhor, dos filhos, Pai, da forma com como eles vivem, Senhor. Que o Senhor venha afastar, Senhor, todo espírito contrário, Pai, toda palavra contrária, todo sentimento contrário sobre a vida da família dela, Senhor. Neste momento eu te peço que os anjos do Senhor acampem ao redor da casa dela, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, cobrir eles com o seu sangue, Pai. Venha ungir cada porta, Pai, cada entrada e cada saída daqueles adolescentes. Vem proteger eles de todo mal, vem afastar eles, Pai, de toda má companhia, Senhor. De toda a opressão, Pai, de tudo isso que o mundo, Senhor, ensina, Pai, que é legal, mas o Senhor sabe que não é. Que eles vêm, conecta eles a pessoas que têm o mesmo propósito de vida, Senhor, que consigam, Senhor, enxergar a luz do Espírito Santo sobre eles. Afasta, Pai, todo o mal, Senhor, da família dela, Pai, da mãe, Senhor, da casa da mãe dela, do irmão, Senhor. Cobre eles com a sua graça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Usa, Senhor, a vida, Senhor, do irmão dela como testemunho, Pai. Eu creio que o Senhor pode, Senhor, transformar corações, que o Senhor pode curar emoções, Pai, que o Senhor pode curar feridas, Pai. Arranca, Senhor, arranca com raiz e tudo toda mágoa, Pai, toda opressão, Senhor. Toda tristeza, Pai, tudo aquilo, Senhor, que não é de Ti, Senhor, em nome de Jesus, que ele venha ter paz, tranquilidade sobre a mente e sobre o coração dele. Que ele consiga alinhar a vida dele, Senhor, que ele consiga encontrar um propósito de vida, Pai, que o Espírito Santo vá até o encontro dele, Senhor. Dá saúde para a mãe da Adri, dá ânimo para ela, Jesus. Dá coragem, Senhor, que ela continue sendo essa mulher forte que edifica o lar, Pai. Que ela continue sendo essa mulher corajosa e abençoada, Pai, que onde ela estiver, o Espírito Santo esteja com ela, dá saúde para ela, guarda ela, livra ela de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, coloca paz no coração dela e que ela consiga entender o seu trabalhar, Pai. Que ela consiga compreender que as coisas não é no nosso tempo, mas é no tempo que o Senhor tem preparado, Senhor, para entregar as vitórias que o Senhor já tem preparado sobre eles. Cuida da vida do meu marido nessa noite. Que o Senhor continue usando ele, Senhor, como flecha nas tuas mãos. Que cada palavra que ele falar, Senhor, venha ser tocada, inflamada, Senhor, em cada alma, Senhor, que seja alcançada. Que o Senhor continue, Senhor, dando sabedoria para ele, Pai. Que o Senhor continue dando força, graça. Que o seu Espírito Santo esteja sobre ele, onde quer que ele esteja. Abra os caminhos, abra as portas. Afasta toda inveja, Senhor, todo olho gordo, toda opressão, Senhor Jesus Cristo. Afasta todo o mal, Senhor, contra a nossa família, contra a nossa casa, Pai. Que eu e minha casa servimos a Ti, Senhor Jesus. Nós consagramos o nosso lar a Ti, nós consagramos os nossos negócios a Ti, nós consagramos as nossas relações a Ti, Senhor. E que o Senhor venha nos afastar de todo mal, Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, tirar as escamas dos nossos olhos cada vez mais, que a gente consiga ter clareza sobre o mundo espiritual. Que nós consigamos agir, Senhor, como o Senhor quer que a gente age, Pai, para seguir o seu propósito, Senhor, que nossa passagem aqui na terra não é em vão, Senhor. Eu sei que não é em vão, e o Senhor não nos trouxe para cá à toa, Senhor. Então, que o Senhor venha nos usar como instrumento nas tuas mãos, Pai. Nos dá força, nos dá graça, Senhor. Nos livra de todo mal, Senhor. Coloca pessoas alinhadas ao mesmo propósito do nosso lado. Coloca pessoas, Pai, que têm o mesmo sentimento de amor e paixão ardente por Ti, Senhor, pela Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida do meu marido nessa noite. Cobre ele com o seu sangue, Senhor. Eu sei que o Senhor vai honrar, Pai, o coração dele. O Senhor conhece a alma dele. O Senhor conhece o profundo do íntimo da alma dele, Senhor. Somente o Senhor sabe, Senhor, das intenções, Pai, e de tudo que ele carrega sobre ele, Pai. Honra a fé dele, Pai. É o que eu te peço nessa noite, que o Senhor venha honrar, assim como o Senhor fez com Jó. O Senhor tirou tudo, Pai, mas o Senhor duplicou depois, Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a glória da segunda casa será maior que da primeira. E nós estamos aqui para te agradecer, Senhor Jesus, por esse momento
de união, por esse momento de aprendizado, Senhor Jesus, que nós saímos cada vez mais fortes, Pai, e que nós possamos carregar essa chama ardente no nosso coração, onde quer que a gente esteja. Dá paz, Pai, para os nossos filhos, para o nosso lar, para nossa casa. Dá saúde para essas crianças, Pai. Cuida do neném da Lena neste momento que está na UTI. Cuida do nosso sobrinho Miguel, que está na UTI também, Senhor. O Senhor vai além da medicina, Pai. Manda os anjos que se acampem naqueles hospitais, Pai, e restaura a saúde deles. Dá força para as mães e façam que elas entendam por qual propósito elas estão lá, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego tudo a Ti, Pai. Amém, Jesus. Obrigada. Amém. Gente, obrigado. Amanhã a gente está junto, fechando o último capítulo. Bebê, obrigado. Adri, obrigado. Fio, obrigado, gente. Até amanhã.